Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, aqueles que estão entrando pela primeira vez, aqueles que já estão inscritos, que legal! Os que não se inscreveram, por favor, se inscrevam. Aperte o sininho que está aqui para receber os vídeos automaticamente e para também refletir sobre os temas, né? Que aqui no meu canal a gente compara os temas do cotidiano com a palavra de Deus. E esse mês, excepcionalmente, nós estamos falando do Setembro Amarelo. E inclusive hoje, dia 10, né? 10 de setembro, é o dia da prevenção ao suicídio, que é por isso que eu estou com a camiseta amarela, que tá falando aqui, ó, falar é a melhor opção. Por que é a melhor opção, né? Muitos não falam sobre esse assunto e prevenção é um assunto que tem que ser falado. A cor amarela é a cor da vida e precisamos ajudar, né? Ajudar nosso próximo. E hoje nós estamos no segundo episódio desse assunto e nesse dia eu gostaria de retomar a passagem bíblica do primeiro episódio e hoje nós vamos falar sobre a empatia, né? Vocês já ouviram falar sobre empatia? Então a empatia é nós nos colocarmos no lugar do próximo, né? Para entender como ele está se sentindo. Então, diante deste tema, né, que é o suicídio, temos que nos colocar no lugar do nosso irmão, né? Porque o início de tudo, a causa é o suicídio, né? Mas o início às vezes começa com uma pequena tristeza, depois vai se convertendo para uma depressão ou um vício, né? Ou mesmo um alcoolismo. Tem várias coisas, transtornos, né? Que podem se transformar uma tristeza e pode ocasionar no suicídio, que é a pior, né? Pior saída aí, o pior causa de tudo isso. Então, a gente tem que pensar que nós, como seres humanos, né? Temos que olhar para o próximo, observar mais ele, porque hoje muitos estão focados, né, no celular, né, nas redes sociais, porque tem muita coisa que nos tira, né, do foco e acaba deixando de olhar para o seu próximo, até mesmo na nossa casa, né, olhar no olho, ver se está tudo bem, né, oferecer um abraço, e isso é muito importante, a empatia. E nesse texto que a gente leu, eu gostaria de ler novamente uma parte aqui para a gente falar de empatia hoje, que é essa parte. Judas ficou com remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e anciões. Disse: pequei, entregando sangue inocente. Eles responderam: e o que nós temos com isso? Vou falar de novo essa pergunta aqui, né? O que eles responderam? O que nós temos com isso? O problema é seu. Ele então atirou as moedas no templo, retirou-se e foi se enforcar. Né? Então, olha a palavra de Deus falando com a gente, né? Quando ele teve o remorso e foi devolver as moedas, né? Imagina, se coloque no lugar dele. A pessoa falou: esse problema não é meu, é seu. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Se aquela pessoa de repente falasse para ele: não, eu pego as moedas, né? Eu entendo, a gente é um ser humano, comete erros, né? E uma atitude mais empática, né? Empatia com o próximo, se colocar ali no lugar, talvez o que ele fosse fazer, ele não teria feito, né? Porque houve uma empatia, houve esse amor, né? Pelo próximo, essa preocupação, ele vendo que ele já estava com a consciência pesada, né? Com a consciência pesada, e mesmo assim, ele ainda foi mais acusado ainda. Então,
imaginem-se nesse lugar, né? Ele foi um apóstolo também. E como ser humano, ele cometeu um erro, mas, né, foi se jogar a pedra, né, nele naquele momento, não foi uma boa solução, né? A solução seria um acolhimento naquele momento, né? Entender, ouvir um pouco o que a pessoa tem para dizer. Então a gente tem que ter esse cuidado de não ser aquele que julga, né? O julgamento, jogar a pedra no próximo, porque todos nós somos seres humanos e cometemos erros, né? Então existe a importância no mundo de hoje na empatia, né? Jesus sempre foi muito empático, né, com o próximo, e nós também temos que ser, né, diante desse tema, porque hoje tantos problemas, né, que pode ter diante de uma tristeza, por exemplo, perdemos um ente querido, né, perdemos, às vezes, é um luto, né, do perder um ente querido, ou um acontecimento na vida, né, muito trágico, que pode ocasionar uma tristeza, né? Às vezes a pessoa está tão triste que não consegue nem levantar da cama de manhã, né? A tristeza, aquela falta de apetite, existe uma série de fatores, né, que a pessoa pode desenvolver e vai ocasionando essa depressão, esse transtorno. Então a gente precisa entender que se a pessoa precisa de ajuda, a gente levantar a mão e falar, eu te ajudo, né? Às vezes a gente precisa, né, de ajuda, de outros tipos de ajuda, temos que entender isso, olhar para a gente mesmo e ver, né? Quando tiver um botão de alerta ali, botão, né, tocando ali, precisamos de ajuda e o nosso irmão também precisa. Bom, é isso que eu gostaria de falar hoje, essa palavra tão importante que é empatia, que temos que ter pelo próximo e olhar mais para o ser humano e menos para notícias ruins, noticiários de jornal, coisas que não nos agregam. O que importa mesmo é ajudar o nosso próximo, tá bom? Hoje, nesse dia da prevenção do suicídio, eu desejo que nós possamos ser instrumentos aí, luz, igual Jesus era na vida do nosso próximo. Um ótimo dia para você, um beijo, fiquem com Deus. Até mais, o próximo episódio.